Muchas gracias. Muito obrigado. Bem, minhas saudações desde Buenos Aires a todos, com muito prazer. Continuo agora para colocar o coração do tema. A vida na igreja local. Isso foi pedido que eu falasse. E o cardeal nos tem dado a base para desenvolver esse tema preciso, para indicar nossos pontos, que a vida sinodal é obra do Espírito em nós, que o sujeito da sinodalidade é o povo de Deus em seu conjunto, e que o povo de Deus se realiza em e a partir das igrejas locais. Cada igreja local é totalmente igreja, ainda que não seja toda a igreja, porque estão abertas em comunhão com as igrejas particulares. E a igreja de Roma que preside. Vou desenvolver 5 pontos, 5 e uma conclusão, que indicará a mística da sinodalidade. Os 5 primeiros pontos abrem uma teologia da sinodalidade, que será desenvolvida nas exposições das jornadas seguintes. O primeiro ponto é a comunhão sinodal do povo de Deus. A teologia da sinodalidade, a entrada em uma nova fase. E isso tem vários fatores. O ensino do Concílio Vaticano II, o testemunho dos magistérios do Papa Francisco, que tem conduzido 4 sínodos, 2 sobre o amor em família, um sobre a fé dos jovens e outro sobre a igreja, e as contribuições das comunidades teológicas, principalmente católicas, alguns dos quais se refletem no documento de Comissão Teológica Internacional, promulgado em 2018, da sinodalidade na vida e na missão da igreja, como estou mostrando agora. Um documento que vocês têm acesso na página Vaticano. Depois do concílio, amplos setores do povo de Deus têm amadurecido a consciência da natureza e se estão dando diversas experiências de sinodalidade a nível diocesano, regional, universal da igreja inteira. Depois dessas palavras, o Monsenhor Raul falará da experiência conciliar sinodal na igreja de Venezuela. Poderíamos nos referir nossa experiência eclesial latino-americana e caribenha à criação do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, das 5 conferências gerais dos nossos bispos, desde o Rio de Janeiro. Essa variada praxis sinodal tem incentivado a investigação teológica, canônica e pastoral, e tem posto em relevo um substantivo concreto, sínodo, outras 2 palavras, o adjetivo sinodal, por uma igreja sinodal, que é o tema da próxima Assembleia, o Sínodo dos Bispos 2023, e o substantivo mais abstrato, sinodalidade, que a sinodalidade indica o caminho de uma igreja sinodal. Sínodos indica os momentos de encontro, de reunião. A vida de todos é movimento e pausa, caminho e repouso. A vida e na missão da igreja é um caminhar em conjunto, sinodalidade, que tem momentos de encontro ou de reunião da Assembleia para discernir o que o Espírito diz às igrejas, avançar a uma meta, o reino de Deus, e renovar a missão evangelizadora em nosso povo. Como sabemos, a palavra sínodo é uma palavra
muito venerada, composta por a preposição sin, que indica com, e o substantivo odos, que indica caminho. Expressa um caminho em comum, que nesse caso, de todos os membros do povo de Deus. Permite, em primeiro lugar, o mesmo Jesus, caminhante, caminho. Quem lê o Evangelho segundo São Lucas, segue os passos de Jesus, caminhante, peregrino, assim a Jerusalém. E ressuscitado desde Jerusalém a todos os povos, como está simbolizado no relato dos peregrinos, junto a Jesus, em Peregrinos de Emaús. E também a autoapresentação de Jesus, de si mesmo, no quarto evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminhante é o caminhão, é o caminhante também a pátria. Por outra parte, caminhar em comum remete à experiência da vida apostólica e o fato de que os cristãos, nos fatos dos apóstolos, são chamados de discípulos do caminho, os que seguem o caminho de Jesus. A igreja é o povo de Deus que segue o caminho que é Cristo, tentando avançar no que o Papa Francisco ha chamado a dimensão constitutiva da igreja, uma das suas dimensões. No discurso do cinquentenário do símbolo dos obispos, diz: o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja desse terceiro milênio. A Comissão Teológica Internacional nos tem mostrado que não somente temos que viver e falar da sinodalidade na igreja, da sinodalidade da igreja, como povo de Deus em caminho, em assembleia convocada pelo Senhor. Segundo ponto, a fontes da vida sinodal. A igreja é o povo de Deus peregrino. Como tem dito o cardeal Gretsch, o povo de Deus é o sujeito próprio da sinodalidade. E tem sua fonte no mistério de Deus, que pela encarnação do Filho e dom do Espírito veio caminhar conosco. Por isso, a primeira fonte da vida sinodal, ou da comunhão sinodal, é o fato de que a igreja é o povo reunido pela comunhão da Santíssima Trindade. Por Cristo e o Espírito se abre a nós, podemos dizer, essa é uma dimensão vertical. A sinodalidade é uma comunhão sinodal que vive e que atua de acordo à fonte e o modelo da comunhão trinitária. Toda a dimensão horizontal da sinodalidade antropológica, porque o ser humano é peregrino, e no entanto, historicamente, a igreja, o povo de Deus, os sujeitos históricos, diante dos diversos sujeitos, tem sinodalidade não só porque tem comunhão, também porque tem história, porque vamos recorrendo o caminho juntos. Por certo, o modelo e a fonte que Jesus, caminho de Deus para o ser humano e caminho dos seres humanos para Deus, nos indica o caminho mais perfeito, que é o caminho do amor, que vamos recorrendo como companheiros de caminhos sinodais, ou membros do caminho de Deus. O povo de Deus nasce como uma caravana messiânica, porque Deus quer que não andemos de forma isolada, senão constituindo um povo.
como toda comunhão eclesial, está a presença particular do Espírito, uma fonte de comunhão. A comunhão sinodal é a comunhão no Espírito Santo, e por isso o Espírito é o sujeito principal da sinodalidade missionária da igreja. Isso já foi expressado em outras conferências, quando se fala do Espírito, ou do carisma do Espírito. Por fim, a igreja brota da Eucaristia, da comunhão com o corpo de Cristo. A Eucaristia é a fonte, o centro e o cume da vida sinodal. Por isso, o sínodo se celebra e começa com uma celebração de Eucaristia, como começou o grande sínodo da igreja, que se chamou, e por isso, em todas as assembleias sinodais, não somente o começo e culmina com a celebração eucarística, senão que o livro da palavra de Deus preside aos que reúnem em nome de Jesus. Em cada sessão começa com uma invocação ao Espírito Santo. Em linha com o Vaticano II, a nova compreensão e praxe da sinodalidade é um desenvolvimento do acontecimento do ensino conciliar. Tenhamos presente a arquitetura, a lógica substancial, o mistério do povo de Deus, o capítulo 1, o mistério da igreja, capítulo 1, vive e se desenvolve como povo peregrino de Deus, capítulo 2. A seu serviço está a constituição hierárquica da igreja. Está centrado, animado e reunido pelo bispo de Roma. A sinodalidade expressa a condição própria de sujeito de todo o povo de Deus e de todos no povo de Deus, o que é toda a igreja, todos convocados à santidade, todos convocados à missão, todos convocados à sinodalidade. Isso também será profundizado nesses dias. E por isso o discernimento da escuta e dos demais membros do povo santo de Deus, o discernimento do Espírito que nos anima. Compartilho a tela e eu peço a Pilar se pode ler o texto que está em amarelo. O discernimento comunitário implica a escuta atenta e valente dos gemidos do Espírito. Romanos 8, 26. Que se abrem caminho através do grito, explícito ou também mudo, que brota do povo de Deus. Escuta de Deus, até escutar com o clamor do povo. Escuta do povo, até respirar nele a vontade a que Deus nos chama. Obrigado, Pilar. Esse é o fundamento desenvolvido pelo cardeal Gretsch, a nos convidar a escutar ao conjunto dos fiéis, no sentido de fé dos membros comuns do povo de Deus. Todos convocados a escutar, todos chamados a nos escutar mutuamente e nos deixar animar a ação do Espírito de Deus. Nesse conjunto, a igreja como uma pirâmide invertida. Em seu discurso, e no 50 aniversário do Sínodo dos Bispos, o Papa Francisco falou da igreja não só superando a velha imagem e uma mirada de uma redução da igreja, só no seu núcleo
hierárquico, senão que também falou da igreja sinodal como uma pirâmide invertida, onde a base está no ápice, e no âmbito de serviço do ministério, ou do primado diaconal, que estão no ápice, que vão se situar na base para serviço do conjunto. O Papa Francisco disse que essa igreja, como uma pirâmide invertida, o vértice se encontra debaixo da base. Por isso, os que exercem autoridade se chamam ministros, segundo o significado original da palavra, que são os menores. Não diz algo novo quando começa o capítulo sobre episcopado, mas sim expressa em uma imagem eloquente da imagem invertida, para ver a totalidade. Nesse caso, está convidando a que a sinodalidade seja permanente intercâmbio, a circularidade virtuosa entre todos os que conformamos o povo de Deus. Alguns que servem com um carisma particular e aquele que serve governando a igreja, ou ao conjunto do episcopal da Igreja Universal do Bispo de Roma. Essa estrutura seria todos, alguns e uns, uma forma de expressar hoje a vida sinodal. Marca 3 níveis, e que eu sublinho ao menos um: os níveis da vida eclesial, local, regional, começando com a igreja local, onde se realiza concreto o povo de Deus, uma porção de humanidade concreta, social e culturalmente situada. Aqui é onde se fala das diversos sujeitos, diversas estruturas e diversos processos sinodais em uma igreja particularmente diocesana. Por algo, o sínodo é uma instituição mais antiga da vida sinodal da igreja. E por isso, muitas dioceses têm realizado ou estão realizando sínodos da igreja diocesana, onde todos os sinodais são sujeitos de escuta e de palavra. Portanto, onde se realiza uma dinâmica participativa mediante a escuta e o diálogo e o discernimento em comum. Ao dizer essas palavras, estou apenas a 10 dias do começo da Assembleia Sinodal da Arquidiocese a qual pertenço. Esse é o documento e cumprimos 400 anos como diocese. E agora vai dar-se o primeiro sínodo. Caminhemos juntos no Espírito. Caminhamos juntos já no Espírito para renovar a missão em Buenos Aires. Juntos, a vida como primeira instância sinodal deve ver-se o serviço dos ministros particularmente ordenados, as contribuições carismáticas e, sobretudo, os carismas laicais dos leigos e leigas chamados pela sua vocação batismal, que sejam sujeitos plenos e ações evangelizadoras. E na outra ponta está a Igreja Universal, que tem o paradigma congregado no Espírito Santo, com o conjunto do episcopal
como instância ao mesmo tempo colegial e sinodal, que acrescenta sinodalidade com colegialidade, que é a comunhão própria de todos os membros. A sinodalidade é o caminho comum de todo o povo de Deus. A colegialidade serve à sinodalidade e a sinodalidade ajuda a colegialidade. São irmãos e, ao mesmo tempo, pastores, em nome de Jesus, bom pastor. Neste marco devemos situar lo que Francisco chama las instancias intermedias. Es lo que Francisco chama las instancias intermediárias de sinodalidade, que dá em uma igreja local e uma igreja inteira. São as diversas formas de agrupar as igrejas locais, que se realiza de muitas maneiras. Uma província eclesiástica, em uma região interior a um país, em um conjunto de igreja que se reúne através dos pastores em uma conferência episcopal nacional, ou que realiza em um ato pleno de sinodalidade, em um concílio de caráter nacional, como o Conselho de Venezuela, ou agrupações de igrejas entre comunidades de igreja em diferentes países, em uma mesma região, como as igrejas das regiões amazônicas, agora reunidas na SEAMA, ou bien em todo um subcontinente, como a Igreja Latino-Americana e Caribenha, suas 5 conferências generais. Nas 5 conferências gerais, em serviço do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, e novas formas de vida sinodal, como as que estamos realizando em caminho de escuta. A primeira Assembleia Eclesial de todo o povo de Deus, de América Latina e do Caribe. Deixo aqui, porque esses temas estão sendo desenvolvidos de maneira particular por diversas conferências e vai ter oportunidade para reflexionar. E regiões e continentes. Vamos pensar que nesse século tem tido vários encontros, formas novas de sinodalidade, convocatórias a um sínodo nacional ou um caminho sinodal, como na Alemanha e na Itália. Eu ressalto que estamos em uma região da igreja e do mundo onde tem saído o que preside a caridade, como o atual bispo de Roma, que é o primeiro papa surgido da América Latina e do Sul, em um momento no qual as igrejas do Sul constituem em seus membros 2 de cada 3 católicos no mundo. 2/3 dos batizados católicos, nesse momento da história, vivemos no Sul, sobretudo nos continentes de África, onde mais tem presença católica, América Latina e Ásia. Portanto, temos uma possibilidade e uma responsabilidade para que o terceiro milênio ajude a configurar novas figuras. Pensemos que o primeiro milênio esteve marcado pelas igrejas do Oriente, o segundo por la Igreja do Ocidente, nosso caso latino e latino-americano, e o terceiro milênio será revitalizado por uma renovada catolicidade intercultural e dar à luz a uma nova configuração pastoral. Eu concluo
que já estou terminando mais cedo que o previsto. Eu concluo que sabemos que a fonte de vida que anima a cada um, a comunhão sinodal do povo de Deus, o Espírito do Senhor, o dom esplêndido, amor pessoal em Deus e fonte do amor que nos une na igreja e como mensagem, realidade da fraternidade universal. Estamos convocados, como dizia o cardeal, e também o Monsenhor Assuarque, a uma conversão integral, pessoal, comunitária, institucional e pastoral. A Jesus Cristo, animada pelo Espírito, para comunicar a alegria do Evangelho, atendendo aos signos do nosso tempo. E só o Espírito é capaz de animar com uma inusitada novidade, a sinodalidade missionária da Igreja. Nesse livro, Sonhemos Juntos, o Papa Francisco dedicou parágrafos para falar da sinodalidade e do transborde da vida do Espírito na vida da Igreja. Então, eu peço a Pilar que leia o parágrafo compartilhando a tela e concluímos essa exposição para participar logo do diálogo. O Papa diz, minha preocupação como Papa tem sido promover esse tipo de transbordes dentro da Igreja, revivendo a antiga prática da sinodalidade. Meu desejo foi dar vida a este antiguíssimo processo, não só pelo bem da Igreja, mas também como um serviço à humanidade, quase sempre travada em desacordos paralisantes. Então, na dinâmica de um sínodo, as diferentes se expressam e se pulem até alcançar uma harmonia que não necessita cancelar as diferenças. Isso é o que acontece. A imagem que da vida sinodal através do exemplo da música. As diferenças se expressam e se pulem até alcançar uma harmonia que não necessita cancelar as diferenças. Isto é o que acontece com a música, com as 7 notas musicais, com seus altos e baixos, se cria uma sinfonia maior, capaz de articular as particularidades de cada uma. Aí reside a harmonia, resulta que pode ser complexa, rica, inesperada. Na Igreja, o Espírito Santo quem provoca essa harmonia. Que falava da Igreja como um coro. É um coro, é uma orquestra, é uma sinfonia. No Espírito faz harmonia e por isso gera uma superação criativa com contraposições. Que confiamos que o Espírito, que nos abra essa gratuidade divina, essa sabedoria, a vida abundante de Jesus com seu Espírito, de nossa Igreja latino-americana e caribenha. Muito obrigado.